Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bloco do nosso curso. E certamente uma das coisas que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe grande influência para o mercado do marketing digital foi nas regras que ela passou a criar para que você pudesse obter um dado pessoal, como um e-mail, uma informação ali de idade de uma pessoa que tem aquele dado ali de forma identificável. Lembrando que a LGPD ela vai se aplicar sempre quando a gente falar de um dado pessoal de uma pessoa que possa ser identificada através daquele dado pessoal. Então, se eu pegar simplesmente uma informação de idade e não ter nenhum outro dado atrelado a essa informação, dificilmente eu vou conseguir identificar a pessoa. Sendo assim, a LGPD ela não se aplicaria. Mas fato é que, na grande maioria das vezes, né, a gente está coletando o nome da pessoa, o e-mail, às vezes a região que ela mora, tornando possível, sim, a identificação desse lead, dessa pessoa que a gente está prospectando para converter ela em um cliente nosso. E uma das questões que mais teve de ser adaptada dentro do marketing digital é o opt-in, né? A forma como você vai fazer a captura desses dados pessoais para você poder enviar ali propagandas de e-mail marketing, comunicação com os clientes, promoções. Então, a partir do momento em que a LGPD entrou em vigor, ela mexeu de fato ali com todo um mercado de marketing digital. A gente sabe que quando a gente trabalha com a divulgação de um produto ou de um negócio através das mídias sociais, através da internet, você ter um meio de comunicação para com esse lead, para com esse cliente, é essencial para que você tenha o seu negócio ali perpetuando por muito tempo, uma vez que você precisa estar sempre em contato. Afinal, quem não é visto não é lembrado. E aí eu quero trazer, nesse bloco dessa aula de hoje, alguns critérios fundamentais para que você possa capturar o dado pessoal desse lead, dessa pessoa, sem infringir as normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou falar aqui especificamente da forma, da base legal, talvez mais utilizada dentro do marketing digital, que se dá na base legal do consentimento, que é quando o próprio usuário, o próprio lead, de forma consentida, ele concorda em fornecer aquele dado pessoal para a sua base de dados para receber com uma finalidade, promoções, e-mails, comunicações, enfim, o que você colocar. A primeira coisa que a gente recomenda é que ao capturar, né, ao fornecer aquela informação para que o usuário preencha um dado pessoal, que você coloque a finalidade. É muito importante que o critério da finalidade seja obedecido. Por exemplo, você coloca ali para o usuário preencher o e-mail dele para enviar promoções. E aí você começa a encaminhar para ele promoções da sua loja, do seu negócio. Ele concordou em preencher o e-mail dele para receber informações com aquela finalidade. Então, recomenda-se que você restrinja a finalidade pela qual você está informando o usuário pelo motivo que você está capturando aquela informação dele. Então, eu não vejo com bons olhos a prática, por exemplo, de você pegar um e-mail com o objetivo informado de enviar, por exemplo, promoções e oferecer algo totalmente distinto para aquele usuário, né? Então é muito importante que você se vincule ao objetivo que você está informando, pela qual você está capturando aquela informação dele. Posso capturar tranquilamente e-mail, nome, cidade, idade desse meu usuário? Posso sem problema nenhum. E geralmente essa captura, né, a gente sempre recomenda que ela seja feita da forma mais informada possível, de acordo com os critérios que você pretende utilizar aquela informação pessoal e da forma mais simples possível também. Então é importante que você coloque ali através
de um formulário, pode ser através de um contato direto, os motivos pelas quais você está pegando aquela informação dele. É importante, pessoal, que essa informação, que toda essa captura seja realizada da forma mais transparente possível, para que você não incorra ali em erro do objetivo pela qual você está capturando aquela informação do usuário. Então, sempre ter ali com a maior transparência possível, ainda que você precise trazer junto a esse formulário de captura um texto um pouco mais extenso. Lembrando, né, que a gente sempre recomenda que o texto ele seja simples, sem muito blá blá blá, seja direto ao ponto, mas que ele tenha sim todas as características das quais você está utilizando o e-mail dele. Então, por exemplo, olha, vou pegar o teu e-mail para enviar propaganda, para enviar cupom de desconto, para enviar promoção, para te comunicar acerca do seu pedido, se ele está chegando, se ele está atrasado. Então é importante que você já pense em tudo que você vai fazer a partir do e-mail, a partir do momento que você está recebendo o e-mail, a informação pessoal daquele usuário, e você já coloque isso de uma forma transparente, clara, para que o usuário tenha o conhecimento na hora do preenchimento. Uma outra questão muito importante, pessoal, que a gente sempre recomenda, é para que você evite aceitação implícita, aquela aceitação que ele simplesmente vai concordar ali com os termos. Resumindo aqui, imagine o seguinte formulário aonde você pede para o usuário capturar, né, para você receber, recepcionar aquele e-mail dele e já está automaticamente marcada a caixinha de que o usuário concorda, né? Concordo com o fornecimento do meu dado pessoal para esse tipo de finalidade. A gente sempre recomenda que essas caixinhas nunca venham preenchidas. É importante que o usuário ele vá e marque. A gente reconhece, né, e por isso a gente fala do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados para o marketing digital, mas a gente reconhece a importância que é trazer para esse usuário, né, a consciência ativa do motivo pela qual o e-mail dele está sendo capturado. Então, é importante que a gente evite, por exemplo, formulários pré-preenchidos que já estejam marcados ali. Olha, sim, eu aceito. É importante que você deixe essa opção para que o seu usuário faça essa marcação. Dê o clique ele mesmo, porque entende-se, né, que a gente, quando está navegando no ambiente digital, a nossa tendência muitas vezes é concordar com tudo, ou ainda mesmo se tiver preenchido, a gente não vai ler e vai clicar ali no botão de confirmar. Eu reconheço que o usuário ele precisa estar cada vez mais atento na navegação dele, no que ele concorda, no que ele clica, mas como empreendedores de um mercado digital, é importante que a gente blinde o nosso negócio, trazendo o fato de que aquele usuário não pode dizer que ele foi induzido a erro, que ele não pôde prestar atenção naquela informação, afinal, ela estava escancarada na cara dele e ele, por mera vontade, clicou lá naquela opção concordando com a oferta ali do dado pessoal dele para que você pudesse manejar através dos seus comunicados, né? É por isso que a gente fala, houve sim um impacto muito grande e, de fato, pode gerar uma certa dificuldade na hora da captura de uma informação pessoal, né? Antigamente você não tinha regra pré-estabelecida, você poderia muito bem simplesmente capturar aquele e-mail e utilizar para a finalidade que você quisesse. Então, às vezes, o usuário preenchia ali o e-mail para simplesmente receber a comunicação do andamento do pedido dele, de quando que o produto ou serviço iriam chegar, e aí você pegaria aquele e-mail simplesmente e enviava uma propaganda, né, para qualquer motivo que fosse, sendo algo distinto à finalidade originalmente
pela qual o usuário forneceu aquele e-mail. Mas com a LGPD, ela criou essas regras da qual a gente precisa ter o nosso negócio completamente adaptado. Então é muito importante que a gente traga essa informação para que o usuário, de fato, ele possa consentir. A base legal que a gente está falando nesse bloco aqui específico é a base legal do consentimento, que é o motivo pela qual você pode tratar aquele dado pessoal. Resumindo, tratamento de dado é armazenamento, recepcionamento daquele e-mail, é envio de comunicado. Então, tratamento do dado pessoal vai ser qualquer atividade que você realize em relação àquela informação. O simples armazenamento daquele dado é uma forma de tratamento. Então, é importante que você tenha uma base legal para você tratar aquela informação. E a base legal, novamente aqui dizendo, que a gente está tratando nesse bloco é a base do consentimento, aonde o próprio usuário ele concorda, ele dá o aceite dele para que você faça esse tratamento de dado pessoal. O tratamento através do consentimento, pessoal, ele pode ter duas características, né, nesse opt-in, que se dá no fato do usuário ter um duplo fator ali de confirmação ou apenas um. E a gente também, como especialista na área, a gente recomenda que sempre seja adotado dois fatores para você poder capturar a informação desse usuário. Um exemplo aqui que eu posso citar é o seguinte: olha, você quer receber as nossas notícias? Preencha aqui o seu e-mail e dê o OK. Né? A pessoa simplesmente preenche o e-mail, dá o sinal de confirma, aperta no verde e automaticamente o e-mail dela já está na sua base de dados para enviar o teu e-mail marketing. A gente sempre recomenda que você adote um fator de confirmação, ou seja, o usuário preenche o e-mail dele, ele recebe um e-mail de confirmação, clica e a partir do momento que você consegue comprovar que o usuário tem acesso àquele e-mail dele, aí sim ele entra para a sua base de dados, podendo a partir daquele momento fazer o tratamento dos dados pessoais com o envio das newsletters, com o envio das informações e das propagandas. Por que que isso é importante, né? Parece claro, eu posso, se eu não tenho esse fator de dupla confirmação, eu posso simplesmente chegar no formulário e colocar o e-mail que eu quiser, que ele automaticamente vai estar sendo inserido dentro da base de dados do tratador desse dado pessoal. Então, é importante que a gente coloque ali um fator de confirmação para a gente ter certeza que o usuário é proprietário daquele e-mail. E quando a gente fala de cumprimento às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não fala de uma ciência exata como a matemática. Né? A própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai analisar cada caso, principalmente quando a gente fala de um caso que houve ali o vazamento de dados, que houve um incidente de tratamento de dados pessoais, onde ela vai analisar os motivos que ocasionaram, né, aquele vazamento de dados e também vai analisar o que o tratador do dado pessoal ele fez para evitar essa utilização indevida daquela informação pessoal. Então, a partir do momento que você tem tecnologia para colocar um fator de confirmação que vai ali certificar que o usuário que preencheu aquele e-mail de fato é dono daquele endereço de e-mail, se você não utiliza, a gente entende que você deixou de adotar uma etapa de grande relevância para trazer mais segurança para o tratamento dos dados da qual você se compromete a fazer esse tratamento. Então é importante que você, a partir do momento que a gente tem a tecnologia disponível, utilize dela para ali o seu negócio. Uma outra questão que a gente fala que é de grande relevância é o opt-out, né? Que é a possibilidade daquele usuário sair da sua plataforma de tratamento de dados. Então, sempre quando a gente vê, né, naqueles e-mails marketing, né, a gente consegue aplicar muito isso a título de exemplo, é a opção ao final do e-mail para você se descadastrar daquela lista.
essa é a opção de saída do usuário, o opt-out. Então é importante também que essa possibilidade dele se descadastrar seja fácil, não seja algo difícil, não seja burocrático, para que você também não incorra nas penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, né, a gente fala em outras aulas que a partir do momento que você possibilita para o usuário, por exemplo, cadastrar para receber os seus comunicados através do e-mail de forma facilitada, você não pode criar uma burocracia extra para tornar difícil essa saída do usuário da sua plataforma de tratamento de dados. Então é importante que seja tão fácil quanto, ou até mesmo mais fácil ainda, você possibilitar a saída desse usuário dessa base de dados para que ele não receba mais os comunicados, né? É importante a gente falar também, né, que a importância de você ter um setor ali para poder comunicar quais dados estão sendo tratados em relação àquele usuário. Eu quero ter a possibilidade, por exemplo, de entrar em contato com uma operadora de telefonia da qual eu não sou mais cliente e saber qual tipo de informação eles ainda possuem sobre mim. Então a gente precisa ter também esse critério de transparência, né? Sempre possibilitando que o usuário entre em contato conosco solicitando essa resposta sobre os dados que a gente continua tratando dele. Então, fazendo um resumo aqui dessa aula, a gente trouxe a importância de você ter uma facilidade no usuário de entender os motivos pelas quais você está capturando aquela informação, você trazer ali de forma transparente a razão pela qual ele está colocando o e-mail ali e a finalidade que você vai utilizar aquele dado pessoal dele, né? Então é importante a gente deixar isso bem transparente. Uma outra possibilidade é você trazer segurança para que a gente certifique de que, de fato, a pessoa que incluiu aquelas informações é a detentora dos dados pessoais. Se não seria muito fácil, né, eu simplesmente capturar a informação pessoal de terceiro, jogar numa plataforma. Isso pode trazer graves questões de segurança para o teu formulário, para a tua forma de captura dessas informações pessoais. E também, né, por último, a gente falou sobre a necessidade que é você deixar uma possibilidade de saída desse usuário da sua plataforma de tratamento de dados de forma transparente, de forma não burocrática. Pessoal, espero que essa aula tenha sido de grande ajuda. Se ficou alguma dúvida, diga na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.